Bom dia, galera, seja bem-vindo a essa videoaula da EBD. Nós estamos no capítulo 9 da revista e vamos falar sobre a relevância dos 10 mandamentos. Nessa aula a gente vai fazer uma breve introdução sobre os mandamentos, a sua importância, o que de fato são, e aí nos próximos capítulos a gente vai detalhar cada mandamento. Então, para a gente começar, a gente precisa entender que às vezes quando a gente fala em leis, em mandamentos, a gente acha que tem a ver lá com o Antigo Testamento, mas não, as leis são eternas e elas estão aí para serem cumpridas. A segunda sensação equivocada que a gente tem é que a lei dá a sensação de aprisionamento, de imposição, de limites, mas é o contrário, a lei tem a ver com a liberdade. Lá em Gálatas 5, Paulo vai trabalhar melhor essa ideia. Nós precisamos compreender isso, porque nós estamos falando de um povo que viveu 400 anos escravizados, um povo que já não sabia mais viver em sociedade, já não mais sabia viver em liberdade, e um povo que também tinha esquecido quem era o Deus que estava libertando eles, o Deus dos antepassados deles, Abraão, Isaac e Jacó. Então, nessa lição, nesse capítulo 9 da revista, nós vamos trabalhar sobre 3 pontos da lei. Primeiro é uma parte dos 10 mandamentos vai dizer respeito sobre a nossa relação com Deus, a relação vertical. Uma segunda parte vai dizer sobre a nossa relação ser humano com ser humano, a relação horizontal. E por último, nós vamos finalizar vendo como Jesus se relacionou e interpretou os 10 mandamentos e as leis. Beleza? Então nós estamos falando de Êxodo 19, verso 1, até o final do capítulo 20. Eu não vou ler muito tudo para não ficar muito extenso, tá bom? E nessa videoaula quem vai me ajudar é a Gabi. Vai aí, Gabi! Oi, pastor! E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá estudar mais um pouco dessa lição 9 que está falando sobre os mandamentos. E agora a gente vai ver essa parte vertical, relacionamento nosso com Deus, ok? Esse relacionamento vertical ele pode ser dividido em 4 partes, que é o que foi trabalhado na lição. Primeiro ponto, a unicidade de Deus. Deus é único e é o único que merece ser adorado. Aí você fala, ai Gabi, mas eu não tenho ídolos em casa, não tenho imagens igual de outras religiões. Mas gente, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então, celular, videogame, televisão, filme ou série da Netflix. Se a gente deixa de fazer alguma coisa, deixa de adorar a Deus para fazer essas coisas, daí tá errado. Essas coisas são legais para nossa vida, são ótimas, mas nada pode ocupar o lugar de Deus. Então isso é perigoso. Segundo ponto, a espiritualidade de Deus. Deus merece ser adorado verdadeiramente. O que isso significa? Por exemplo, eu tô lá orando, ou cantando, ou louvando, mas eu tô lá pensando assim, a minha cabeça tá longe. Ai, como será que vai terminar aquela série? Tô ansiosa para assistir. Ai, será que tem alguém me chamando no WhatsApp? Quero muito ver. Aí você não tá adorando, não tá orando, fazendo nada de coração. Você precisa focar na sua adoração a Deus. E isso é muito importante, beleza, pessoal? Terceiro ponto, a santidade de Deus. Deus é santo, Deus domina todos e tudo que existe nesse mundo. Então nós precisamos honrar isso. E o nome de Deus é muito poderoso por ele ser santo. Então a gente precisa ter cuidado com algumas frases que a gente fala com o nome de Deus. Por exemplo, ai, só Deus na causa. Ou, ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Isso é errado, tá bom, pessoal? Toma um pouco de cuidado quando vocês vão falar o nome de Deus. Use o nome de Deus como um nome santo, um nome que pode ajudar as pessoas ao seu redor, ajudar nos momentos difíceis. Deus é santo. E por último, a soberania de Deus. Ele é soberano, ele é maior que tudo e que todos. É por isso que a gente pode sempre buscar ele nesse relacionamento vertical, ok? Vamos pro próximo ponto? Segue daí, pastor. Valeu, Gabi! Então agora nesse segundo ponto a gente vai falar sobre a relação ser humano-ser humano, que nós chamamos de relação horizontal. Que os 10 mandamentos faz essa abordagem pelo fato desse povo ter vivido 400 anos escravizado, já não sabiam mais ver livres, já não sabiam mais ver em sociedade. Então parte desses 10 mandamentos vai tratar sobre sobre princípios que ajudam a viver em sociedade, em liberdade. Então, por exemplo, o primeiro está no verso 12, ele diz, quando ele diz honra teu pai e tua mãe, ele está falando sobre autoridade, que um povo só consegue viver bem em sociedade quando respeita as suas autoridades, quando reconhece as suas autoridades. Em segundo, no verso 13, diz, não matarás, porque Deus, através de Moisés, está ensinando o povo
o valor da vida humana, e a vida humana, ela de fato ela é sagrada, né? Vai ensinar a combater a maldade. No verso 14 diz, não adulterarás. Isso é um princípio da família. A família ela é sagrada também, assim como a vida humana é sagrada, a família também é. Então esse mandamento ele protege o matrimônio, que é a primeira ação na formação de uma família. Em quarto, no verso 15 diz assim, não furtarás. Está dizendo sobre o respeito à propriedade alheia. Agora eles vivem livres, e nós sabemos que ninguém consegue viver numa sociedade livre sendo roubado e roubando. Então essa maneira de respeitar ao espaço, o direito do outro, diz respeito também a um princípio de liberdade. No verso 16 diz assim, não darás falso testemunho. O princípio aqui é de justiça. Um falso testemunho sem valor, sem fundamento, constitui uma das formas mais seguras de arruinar uma outra pessoa, o próximo. Então quando nós damos falso testemunho, nós estamos ferindo um princípio de justiça, né? E justiça, um povo não consegue viver em liberdade sem justiça. E o sexto e último ponto é o controle dos desejos, que está lá no verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçar, ela tem a ver com o caráter, o caráter ético dos 10 mandamentos, conhecido também como decálogo. A cobiça é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus. Então esse desejo de possuir o do outro, de querer o do outro, também é um princípio que nos rege, que nos ajuda a viver em sociedade. Então, respeito aos representantes de Deus, a vida humana é sagrada, a família é sagrada, respeito à propriedade alheia, a justiça e o controle dos desejos. Agora nós vamos ver sobre como Jesus se relacionou com as leis. Vai aí, Gabi. É verdade, pessoal. Quando Jesus veio, ele não veio para anular a lei e todas essas coisas que a gente aprendeu, os pontos que eu expliquei e o que o pastor explicou. Jesus ele veio para cumprir a lei de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Lá no passado, os judeus eles estavam muito legalistas, tudo era lei, a lei, a lei, mas o coração deles de verdade estava longe de Deus. Eles ficavam só observando as pessoas que descumprissem a lei e aquilo que foi indicado nos mandamentos, mas o coração deles não estava honrando a Deus. Então Jesus, ele quer que a gente honre a Deus com os nossos corações, sempre prestando atenção naquilo que Deus deixou pra gente, que são os mandamentos. Então é isso que é importante, nós observarmos como está o nosso coração. E é isso que Jesus observa. Então fique atento, hein, pessoal? Cuida desse coraçãozinho. Finaliza aí, pastor. Beijo pra vocês. Por fim, galera, nessa conclusão é a Princesa Alec que tá aqui com a gente, tá? O que é importante para nós? A revista vai dizer assim, na sua conclusão. É importante notar que em todo o livro de Êxodo, Deus trata o povo como vós, mas ao falar do decálogo, o pronome é tu. O que isso significa? Que a sede moral e da religião está no indivíduo. Isso levanta a responsabilidade de nós como indivíduo. Isso é importante porque nos direciona a uma autoanálise. Se a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo estão revelando, refletindo e mostrando ao mundo se essas leis estão impregnadas, escritas no nosso coração, como diz o salmista, não é verdade? Então essa é uma reflexão que você precisa fazer, né? E algo extraordinário também é lembrar como Jesus sintetizou a lei, quando ele diz que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas duas sentenças, elas sintetizam toda a lei, os 10 mandamentos. Nos ensina a viver em sociedade e nos ensina a viver devotados, como verdadeiros adoradores, como verdadeiros filhos de Deus, servos de Deus. Tá bom? Muito obrigado, Gabi. Tamo junto e espero que abençoe vocês, adolescentes. Estamos aqui online, sempre no WhatsApp e à disposição de vocês. Deus abençoe. Bom domingo para vocês.